para vocês novamente. Eu sou a Janaína, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu quero agradecer a todos vocês que têm deixado o seu like, que têm se inscrito no canal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E quero trazer para vocês hoje um assunto muito profundo, muito interessante. Então, já deixa o seu like aí neste vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos, ok? Então vem comigo para você saber qual é a nossa indagação de hoje. Simplesmente isso. Por que morremos? Você já se perguntou isso? Muitas pessoas às vezes perguntam, falam assim, mas Jesus veio, morreu na cruz para nos dar a vida eterna, então por que nós morremos? Vamos explicar um pouquinho, falar sobre um pouquinho sobre a morte, mas vamos voltar aonde a morte se originou, que foi no Jardim do Éden. Após a criação de Adão, Deus ele dá uma ordem para Adão. Só para vocês lembrarem, Adão, ele não é uma criatura como os outros que Deus fez. Deus, quando ele foi criar os animais, ele fala assim, que haja os animais aquáticos, que haja os animais selváticos. Acho que é isso que se fala. E aí, eles surgem. Com Adão é diferente. Deus cria Adão. E logo depois de criado barro, ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, que é a alma vivente, que é o espírito que a gente fala. Esse espírito veio da parte de Deus. Esse espírito é a parte eterna do ser humano. Então, e lembrando a vocês que toda a raça humana, ela estava em Adão neste exato momento. Toda a raça humana se encontrava em Adão. É que nem sabe, uma genética, um DNA que a gente recebe dos nossos pais, um traço que a gente vem com uma genética. A mesma coisa é Adão, porque de Adão se originou toda a raça humana. Então, nele estava toda a raça humana. Por isso, nós todos somos seres viventes e por isso todos pecaram a partir de Adão. Então, vamos entrar lá. Aí Deus fez Adão. E aí Deus ele planta um jardim, o Jardim do Éden, e colocou Adão e a sua esposa lá, Eva. E fala para Adão assim, olha Adão, você pode comer de todas as árvores desse jardim, mas na árvore que se encontra no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, nela você não deve comer, dela você não deve comer, porque certamente o dia em que você comer dela, neste dia você vai morrer. E nós sabemos que eles desobedecem, eles são tentados e caem na tentação de Satanás, no engano. E aí eles comem do fruto. Eles comeram do fruto, eles olharam um pro outro, né? Assim, a gente olhando pra história, eles não morreram. Mas eles morreram. Só o corpo deles continuaram em pé. Mas a alma vivente deles, o espírito que veio da parte de Deus naquele exato momento, recebeu condenação eterna. Recebeu condenação à morte eterna. E aí agora, vocês ficam bem com esse assunto na sua mente, que eu quero falar sobre a primeira morte. A primeira morte que a Bíblia fala, que nós sabemos, é a morte física. É a morte que nós estamos acostumados, que também veio ser decorrente deste pecado de Adão. A morte física, ela aconteceu a partir daquele momento em que Adão pecou. Ele não morreu instantaneamente, mas a partir daquele tempo, o corpo dele começou a definhar-se. E aí, como consequência do pecado. Quando Adão pecou, o pecado ele não ficou só em Adão, só naquele lugar. O pecado saiu daquele lugar e começou a ir para o mundo inteiro e a destruir tudo. É por isso que o mundo está nessa situação. É por isso que os seres humanos estão nessa situação. O motivo de toda a decadência humana é o pecado. E lá em Romanos fala assim, o salário do pecado é a morte. Então essa responde a nossa primeira pergunta. Por que nós morremos? Porque pecamos. Aí você fala assim, mas eu não pequei. Mas como eu disse pra você, todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos naquele exato momento em Adão, no momento em que ele peca. Então toda a raça humana pecou com ele. Você fala assim, mas parece muito injusto para mim. Mas vamos, calma lá. Então a primeira morte foi decorrente deste pecado. O corpo humano, ele tem uma data de vencimento. Uma criancinha acabou de nascer, ela tem uma data de vencimento.
É cientificamente provado que nas nossas células estão contados os dias das nossas vidas. Claro que muitas pessoas facilitam isso, né? Com acidentes, com um estilo de vida ruim. Mas a certeza do mundo é que todos os seres humanos, eles um dia vão morrer, por causa da decadência do homem. A segunda morte que a Bíblia fala é a morte espiritual. É essa que eu expliquei para vocês, que aconteceu no momento em que Adão ele pecou. O pecado faz separação entre nós e Deus, como eu já disse em alguns vídeos atrás. No momento, a morte espiritual que a Bíblia fala é esse afastamento de Deus. Como eu disse, o nosso espírito veio da parte de Deus. Então, quando Adão pecou, quebrou a ligação entre nós e Deus. E o nosso espírito sem Deus morreu. Então, essa é a morte espiritual que a Bíblia fala. Paulo retrata sobre isso, não só no livro de Coríntios, mas em Romanos, Efésios. Paulo está sempre falando a respeito da morte espiritual. João 11, no versículo 25, Jesus diz assim para as irmãs de Lázaro, olha: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Essa é a morte espiritual que Jesus estava falando. Jesus, ele morreu naquela cruz, não só para nos mostrar que ele era Deus, mas para trazer novamente a vida que havia se perdido em Adão. Tanto que Paulo ele escreve assim, no livro de 1 Coríntios 15, 22, ele fala assim: por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado, e com o pecado a morte. Mas por meio também de um só homem, Jesus Cristo, veio a vida a todos os homens, por meio de um só. Então lembra que eu falei assim, você pode pensar que é injusto, mas a injustiça, o que parecia ser injusto, Deus ele vem e transforma em uma demonstração de amor. Quando Jesus ele está dizendo, quando ele está falando essas palavras para Marta e Maria, é um ensinamento para nós. Se você crê, ainda que este corpo venha a se acabar, porque é a vida, porque ela não pode dar para sempre, porque ela é corruptível, porque Adão pecou e ela se tornou o ser humano se tornou um ser corrupto. Então, isso tudo vai acabar, mas o seu espírito que veio da parte de Deus vai viver eternamente com Deus. E agora eu vou entrar na terceira morte que a Bíblia conta, que é a morte eterna. Lá em Apocalipse 20, você vai encontrar João falando a respeito dessa morte, mas dando a ela o nome de o dano da segunda morte. Ele vai falar sobre, eu vi todos os grandes e pequenos que haviam sido mortos, e os mares teve que devolver estes corpos, e a terra teve que devolver esses corpos. E ele vai contar sobre um juízo. E aí no final, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 14, ele fala assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora vamos falar sobre essa segunda morte, que seria o dano da segunda morte. Que quer dizer o quê? Quem continuou morto na segunda morte, ele vai ter um dano, um resultado, que é o fogo eterno. Uma pessoa que está aqui nessa terra agora, e ela morre sem ter recebido Jesus, sem ter recebido vida em si, essa pessoa, ela vai sofrer o dano da segunda morte. Você fala assim, nossa, mas que assunto mais ruim. Mas, gente, eu não tô falando nada de mim. Eu tô dizendo o que a Bíblia fala. É dureza? Mas é o que a Bíblia tá falando. E aí eu penso assim, o que você prefere? Viver uma vida em engano? E aí depois fechar os seus olhos aqui no céu e deparar poxa, né? Que eu vivi enganado? Ou você ser esclarecido a respeito das coisas e saber que quando chegar a hora, você está bem, você entendeu, você recebeu. E aí eu falo receber Jesus, você fala assim, mas ele morreu por todos nós. Ele deixou bem claro que ele morreu por aqueles que nele crê. Aqueles que o receberam. A palavra de Deus está cheia de livros assim, não é porque você é bom, não é porque você não faz maldade pro próximo, é por causa de Jesus. Nós, como eu disse, nós todos pecamos em Adão, nós todos morremos espiritualmente em Adão. E nós só podemos receber a vida de novo em nós
em Jesus. Então, essa é o dano da segunda morte. Sem Jesus, tá todo mundo lascado. Tá todo mundo dirigindo-se para uma morte eterna. Eu sei que é um assunto, que nem eu falei, é um assunto meio assim, mas essa é a realidade da palavra de Deus. É o que a Bíblia fala sobre a morte. Então, se ficou alguma dúvida aí em você, se eu não conseguir sanar as suas dúvidas, você pode deixar nos seus comentários. Eu vou ler e vou me esforçar para respondê-los, ok? Então, por hoje é só. Obrigada pela participação, por seguir o vídeo até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.